Bom dia, pessoal, tudo bem? Queria desejar um ótimo feriado. Eu queria trazer uma mensagem aqui de fé para vocês. A mensagem que eu quero deixar é: Deus te chamou para ser águia e não gafanhoto. E o que a águia é? A águia ela é símbolo de grandeza, de força, de vigor. A águia ela não retrocede diante das tempestades, mas ela voa sobre as tempestades. A águia ela é símbolo daqueles que esperam no Senhor, que renovam as suas forças e voam como a águia. E o gafanhoto? O gafanhoto ele é símbolo de timidez, de fraqueza, de viver baixo, de ter uma visão distorcida de si próprio e da realidade, de ter um sentimento de desvalor, uma autoimagem achatada. Deus ele te chamou para ser águia, mas muitos de nós estão com síndrome de gafanhoto. E para ilustrar, nós vamos usar uma passagem bíblica que está nessa referência. E ela conta a história do povo de Israel que estava no deserto, que havia saído do Egito. E nesse dado momento, Moisés ele seleciona 12 espias para ir até a terra Canaã, que era a terra prometida, para vigiá-la e voltar e trazer um relato ao povo. Desses 12 espias, ele selecionou o quê? Homens que eram líderes das tribos, homens fortes, inteligentes, e eles foram. E quando eles retornaram, eles trouxeram dois tipos de relato. Um grupo, formado por 10 espias, fez um relato, e dois dos 12 espias fez outro tipo de relato. Então eles começaram a relatar o que eles haviam espiado. E eles disseram que realmente a terra era muito boa. Ela manava leite e mel, ela era uma terra fértil, onde seus frutos eram bons. E o povo ficou maravilhado. No entanto, 10 espias começaram a dizer o seguinte: mas nós não podemos vencer aquele povo. Eles são gigantes, são homens mais fortes do que nós, não podemos vencê-los. Aos olhos deles e aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos perante eles. Nós vamos perecer. Somente Josué e Caleb tiveram uma visão de águia. E eles disseram que a terra era muito boa e que o povo não deveria temer os gigantes que lá habitavam, porque se Deus se agradasse deles, eles iriam conquistá-la, porque Deus estava com eles, que eles não deveriam ser rebeldes. Da narrativa, nós vamos extrair os sintomas da síndrome de gafanhoto. E o primeiro deles é o senso de fraqueza. Quando eles disseram que eles não conseguiriam vencer, eles estavam o quê? Anulando a palavra de Deus que havia dito que eles alcançariam a terra prometida. Eles tiraram os olhos de Deus e focaram os olhos nos obstáculos. Será que nós não estamos fazendo isso em algum momento da nossa vida? O segundo sintoma é o complexo de inferioridade e a baixa autoestima. Quando eles disseram, eles são mais fortes do que nós somos como gafanhotos perante aos nossos olhos e aos olhos deles, eles estavam se menosprezando. Que difícil. Eles esqueceram que eles eram líderes de tribos, eles esqueceram que eles eram príncipes, eles esqueceram da promessa que Deus havia feito, eles estavam olhando apenas para os gigantes, para as dificuldades, e ao invés de olhar como águias, eles estavam com sentimento de gafanhoto. Outro sintoma é a disseminação do pessimismo. Aqueles 10 espias espalharam caos perante o povo de Israel. Todos começaram a murmurar, a se desanimar, se rebelaram contra Deus e contra o líder Moisés. Apenas Josué e Caleb levaram as boas novas. Quem você tem sido? Você tem levado boas novas ou você tem levado caos para as pessoas? E essa atitude desses 10 espias causou o que no povo? Murmuração, desobediência, ingratidão, medo, rebeldia. Quando a pessoa está com a síndrome de gafanhoto, ela não prejudica só ela, mas ela prejudica todos que estão à volta dela. Lembre-se, você foi chamado para ser príncipe, você foi chamado para ser águia, e não gafanhoto. Agora nós vamos para as consequências da síndrome de gafanhoto. Ela demonstrou o quê? Falta de fé, falta de acreditar nas promessas de Deus, eles ficaram rebeldes contra Deus. Deus ele se cansou da rebeldia daquele povo, porque Deus já havia realizado inúmeros milagres perante eles. E o que aconteceu foi que eles não entraram na terra prometida. Todos aqueles que murmuravam e se rebelaram contra Deus e a sua promessa pereceram no deserto. Eles ficaram caminhando por 40 anos. Já Josué e Caleb, que tiveram a visão de águia, e eles acreditaram e confiaram em Deus, eles alcançaram a terra prometida. E eles desfrutaram daquela terra que manava leite e mel. E o que eu quero deixar para vocês é: Deus te chamou para ser águia. Deus te chamou para ser um príncipe e conquistar as promessas que Ele tem para você nesta terra. Não fique com síndrome de gafanhoto,
porque a síndrome de gafanhoto faz com que você pereça e não alcance as promessas de Deus. Deus, ele é poderoso, ele é maior que qualquer gigante, ele é maior que qualquer barreira, ele é maior que qualquer multidão que está na sua frente. Você tem que ter fé, você tem que crer e você tem que olhar como a águia, para cima. E, Alice, se você falar, Alice, mas eu tô tão fraca, eu me sinto fraco, nós somos fracos. Mas aí tem uma promessa aqui de Deus para as nossas vidas, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Descanse em Deus, confie em Deus, porque é Ele que renova as suas forças, Ele te faz como uma águia. E eu quero te dizer 3 coisas para acabar de vez com a síndrome de gafanhoto. A primeira delas é: você não é quem você pensa que é. Muitas pessoas, de tanto olhar para os gigantes, para os obstáculos, elas começam a se sentir gafanhotos e elas começam a acreditar que são pequenas, que são inferiores, que elas não podem, que elas não têm capacidade. Então você não é isso que você pensa que é. Segundo, você não é o que as pessoas dizem que você é. Às vezes alguém te disse uma palavra negativa falando que você não tem capacidade, que você não tem competência, que você não pode, que os outros são melhores que você, que o outro tem mais dinheiro que você. Não, você não é o que as pessoas dizem que você é. Sabe o que você é? 3. Você é o que Deus diz que você é. E quem Deus diz que você é? Deus diz que você é águia. Deus diz que você é herdeiro do céu. Deus diz que você é príncipe dele nessa terra. Deus diz que você é amado por ele e que ele cumpre as promessas que ele fez para a tua vida e que ele te capacita. Se você se identificou com a síndrome de gafanhoto hoje, peça perdão a Deus, reconcilie-se com ele e busca se fortalecer na palavra de Deus, porque Deus, ele é fiel, a sua palavra é verdade e Deus é misericordioso. Ele ainda pode fazer com que você desfrute da terra que mana leite e mel e que você conquiste a sua terra prometida. Que Deus te abençoe e um bom feriado. Um beijo.